sobre a personalidade do Putin. O Putin, ele tem esse lado... Deixa eu contar uma passagem, dar um passo atrás antes. Eu conheço a Rússia. Conheço Moscou e São Petersburgo. Cara, parece um país, assim, maravilhoso. Nessas duas cidades, maravilhoso. Mas percorrendo essas duas cidades, eu descobri que uma coisa é a Rússia das duas cidades. Outra coisa é a Rússia do interior, né? Com suas desigualdades. Completamente contrastantes, né? E existe um outro contraste absurdo na população russa, que isso quem me testemunhou foi uma jovem que eu conheci lá na Rússia, que era bem engajada, mas ela me falou o seguinte, inclusive na época ela me deu um isqueiro com a cara do Putin e a bandeira da Rússia. Caramba! E ela perguntou pra mim, você gosta do Putin? Eu falei, cara, não gosto nem desgosto. Eu acho que é um cara que tá no poder faz tempo, me parece que a população russa deve... gostar dele, chancelar ele, né? E ela falou assim pra mim, olha, se você pegar a população mais velha, eles idolatram Putin, porque tem aquela lembrança ainda da União Soviética, e o Putin tem muito essa questão, é um ex-cara da KGB e tal. Se você pegar a juventude russa, aquele cara que quer estudar fora, fala inglês, que é um cara mais globalizado, eles odeiam o Putin, entendeu? Então gostam mais de democracia do que... E assim, no final de tudo, eu não consigo ainda adjetivar o Putin. Como a gente pode analisar a pessoa do Putin? Quem esse cara é? Dá pra gente fazer uma análise geopolítica dele? Claro, dá sim. E eu concordo com você, porque também eu nunca fui pra Rússia, mas eu já colhi relatos aí de pessoas da Rússia que falam justamente isso. Porque quando você pega a população 35 anos, 40 anos ou mais, é muito difícil achar alguém que não goste do Putin. Por quê? Porque esse cara viveu o que foi a Rússia do final da década de 80 e começo da década de 90, uma Rússia com aumento do desemprego, aumento da inflação. Pô, na Rússia tinha um território, ainda tem, né? Chamado de Chechênia, os chechenos. Os chechenos, eles fizeram uma guerra contra a Rússia e venceram contra a Rússia. Pô, na década de 90. Isso é impensável para um país que se gabava de ser o maior exército do mundo junto com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, você tinha no imaginário da população soviética que a União Soviética tinha o Exército Vermelho super poderoso. 10 anos depois, os caras estão sendo derrotados por muçulmano separatista. Entende? Cadê o orgulho da Rússia? Pô, a gente não era o segundo mundo, bipolaridade? Quem vai conseguir resgatar isso vai ser o Putin. Só que agora imagina, né? Porque você falou, geralmente os mais jovens. O Putin tá no poder, ele entrou em 99, quando o Boris Yeltsin ele renuncia, mas depois ele assume de fato em 2000 a partir da eleição, né? Vamos colocar 2000 então. A gente tá em 2023. Vamos colocar, para você começar a ter um certo nível de consciência política, uns 12, 13 anos, sei lá, até um pouco mais, vamos colocar aí. Isso quer dizer que o cara de 35 anos, ele sempre viu o Putin como presidente. O cara nunca teve outro presidente, nunca teve experiência de ter outra liderança. Teve o Medvedev ali no meio do caminho, mas que foi um cara colocado pelo Putin. O Putin virou primeiro-ministro e o Medvedev virou presidente, era um grande aliado dele, né? Então, essa população que vê, por exemplo, a Rússia atacando algumas pautas mais sociais, pautas mais progressistas, talvez esse cara se incomode. Mas a população mais velha, que passou por o que era antes do Putin e depois do Putin, dificilmente não gosta dele, porque tem uma memória afetiva, de fato, né? Da recuperação econômica, geopolítica e até mesmo de moral para a população russa do que foi o Putin. E falando do Putin, assim, o que eu acho sobre ele, né? Para mim, assim, ele é um dos melhores... Não no sentido de ser bom um governo, mas melhores chefes de Estado que existem, no sentido estratégico da coisa. Por quê? Ele fez o que basicamente todo ditador ou todo cara que quer se manter no poder tem que fazer. Ele montou uma base de apoio hoje na Rússia que é muito difícil tirar ele do poder. Porque, aspecto militar, ele foi lá, melhorou o salário do exército, deu melhores condições de participação na sociedade civil para o exército também. Você pega ministro da defesa, representantes políticos, fazem parte do exército, então ele tem apoio dos militares do país. A elite econômica, ele também fez um acordo que chama os oligarcas russos, né? Que a mídia até chama... É meio pejorativo. Pô, são os empresários, tá? Então, por exemplo, Pô, eu quero que... Mas os empresários que chegaram lá como? Depois da queda da União Soviética, né? Não, depois... Exatamente. Então tem a ver com ser um pouco oligarca, herdou do os ativos do governo, né? Herdou do Estado, né? Como, tá. Tem um certo, talvez, Não, sim, nesse sentido, sim, entendi. Talvez, Não, com certeza. E aí, o que o Putin ele fez? Ele foi lá e fez um acordo com esses caras.
Então, por exemplo, o Prigozhin, que era o líder do grupo Wagner, Sim. é um dos exemplos. O cara era conhecido como o chefe do Putin. Então, Restaurante. o Putin ia lá. Tava, ó, você, Prigozhin, você vai oferecer comida, tudo pro setor público da Rússia. Só que em troca, você vai me apoiar. Aham. E ele fez isso com a comunicação, com o transporte, com todos os setores mais estratégicos. Então hoje, a elite econômica da Rússia apoia o Putin. Claro, quem não concordava com ele, às vezes, né, caía da janela, acordava com Sim. um pouco envenenado e tal, né? Às vezes acontecia isso, assim, sem querer. Né? Acidente de Sem querer. percurso político, né? É. Então era bom você apoiar o Putin, porque alguma coisa ruim pode acontecer, né? E no setor político hoje, ele fez uma reforma também judicial, então grande parte dos juízes apoiam também o governo Putin, e a Duma, que é o parlamento, são todos partidários também do Putin. E aí, como que vai tirar ele do poder? Pelo menos hoje, assim, não tem muito o que fazer. Tanto que nesse motim do grupo Wagner, suspeitou-se que alguns generais, eles colaboraram para que o Prigozhin fizesse o seu motim na Rússia. Alguns deles eram super importantes. Teve um cara, por exemplo, o Surovikin, que era tido assim como o general Armagedon, participou da guerra na Síria, não sei o que lá. O cara simplesmente desapareceu. Ninguém ouve mais falar mais dele. Tá Porque, doente. possivelmente, deve estar. Aconteceu. Não, mas às vezes acontece de uns voltarem. Na China tava acontecendo isso, né? O empresário sumiu e voltava. Exatamente, aí sumia, aí ficava um tempo, aí voltava muito bem, né? Ninguém pode pegar uma gripe mais. É.